Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Eu tenho tantas perguntas. De onde eu vim? Só tem que decidir que tipo de homem você vai ser quando crescer, Clark. Quem quer que seja esse homem, ele vai mudar o mundo. Eu não sou líder. Eu vim porque eu não tenho escolha. Eu vim salvar meu lar e as pessoas que eu amo. Acha que não é digno para liderar porque é de dois mundos diferentes. Mas é exatamente por isso que é digno. Tem homens sacrificando a vida. Eu não tenho direito de fazer menos que eles. Eu posso lhe oferecer uma chance. A nossa meta é criar uma nova raça de super soldados. Quando você trouxe um asmático de 40 quilos para minha base, eu deixei passar. Eu procuro qualidades além das físicas. Guerra se ganha com coragem. Granada! Todos pro chão! Isso foi um teste? Ele continua magrelo. O que quer que aconteça, continue sendo quem é. Não apenas um soldado, mas um bom homem. Alô, homens do mundo e mulheres também, fica ligado. Por mais que o programa hoje seja voltado de maneira especial para falar da masculinidade. Superman, que de fato faz parte da identidade do ser masculino. Mulheres, fiquem ligadas também, que tenho certeza que vocês vão curtir em saber mais profundamente sobre essa realidade. Revolução Jesus de hoje quer abordar esse assunto e você não sai daí porque está só começando. Arthur, qual é o seu super-herói favorito? É o Shazam. Shazam? É. Por quê? O que você admira do Shazam? A aparência, que eu me identifico, né? É quase a mesma cara, assim, mesmo rosto. O que eu admiro no Shazam é que ele é um cara muito poderoso, assim, sabe? Ele é muito forte. Tanto que nos quadrinhos ele derrota o Superman, porque ele é muito forte, muito poderoso. O poder dele é tão grande, que ele só consegue derrotar quando ele compartilha o seu poder com seus irmãos. Aí ele consegue derrotar o inimigo lá, porque sozinho, apesar de ser tão poderoso sozinho, não consegue nada. Porque essa é a nossa vida de cristão, né? Precisando do outro, pra poder ser melhor, pra poder conseguir derrotar os nossos inimigos diários. E os inimigos dele são os pecados capitais. Né? Aí ele fala bem assim pros irmãos, vamos pegar todo mundo aqui no cajado. Pega todo mundo no cajado lá, aí fica todo mundo poderoso, o gordinho emagrece, fica bem forte assim e todo mundo derrota os inimigos. Shazam! Ixi, quase que eu fiquei poderoso agora. Wakanda Forever! Meu nome é Matheus, não é T'Challa, é Matheus. Matheus Marques. Na verdade, eu falo Pantera Negra, velho, mas eu acho que é o Demolidor. O favorito é o Pantera Negra, entendeu? Mas o que eu admiro mesmo é o Demolidor, velho. Primeiro porque ele é católico, tá? Ele é um super-herói católico, ele se confessa toda semana, certo? Vai lá no padre, se confessa e tal, tudo mais. E eu acho que o legal, cara, é que o Demolidor, ele, tipo assim, ele tem um traje de demônio, né, e tal, tudo mais, mas é porque o lance de combater os demônios interiores, sabe? Tipo, meio que vencer o homem velho, tá muito ligado com isso, né? Enxergar a própria fraqueza e usar isso como uma ponte para se tornar uma pessoa melhor, para buscar a justiça, enfim, esse tipo de coisa. Eu me identifico com ele, velho, nessa busca mesmo, né, por superar mesmo, tipo, cada vez mais e enxergar as próprias misérias, mas não deixar isso te corroer, sabe? Tipo, usar isso como uma ponte para Deus. Eita, eu tô me identificando ultimamente com o Homem-Aranha. Na verdade, eu sempre gostei do Homem-Aranha. E agora, nessa nova fase aí do universo da Marvel, eu tenho me identificado com ele. Então, o Homem-Aranha hoje é o super-herói que eu mais me identifico. Todos os dilemas que o Peter Parker vive na sua juventude, né? De assumir responsabilidades, aquilo que Deus, que no caso não foi Deus, né? Mas que o Tony deu para ele, né? Como responsabilidade, de fato, quem ele é. Há um conflito ali, né? De perceber as suas limitações e a responsabilidade da qual ele foi incumbido de viver, né? E hoje eu vivo basicamente isso. Meu Deus, muitas coisas acontecendo, são muitas responsabilidades, eu me sinto muito limitado e quero sempre passar para outra pessoa. Se você não viu o filme, eu acabei de dar um spoiler. Não tenha medo de ser aquilo que você foi chamado para ser. Porque se você foi chamado, há uma força dentro de você que pode te levar além do que você pode imaginar. Revolução Jesus e a pauta de hoje é masculinidade e a gente tem o privilégio de receber aqui o Ellison. Bem-vindo ao programa Revolução Jesus e obrigado pela presença.
Muito obrigado, uma alegria estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer poder estar com vocês. Que bom, falando sobre um assunto tão importante, né? Demais, importantíssimo. Aqui nos bastidores a gente já trocou uma ideia, eu até disse, pode já começar a gravar, porque o assunto já estava rendendo. E a gente quer começar do princípio, daquilo que é a base, né, Isso da gente entender como é formada a identidade masculina, né, e o que faz parte dela. Pois é, a identidade do ser humano começa a ser formada desde a concepção. Então, todo esse processo de formação dos órgãos já lá no ventre da mãe e todo esse processo evolutivo. As características biológicas do ser humano influenciam, obviamente, no modo que o ser humano vê a vida. E aí a gente vai percebendo as diferenças. Então, há diferenças muito claras nesse desenvolvimento biológico em relação ao homem e à mulher, por exemplo. Então, por exemplo, o homem tem um cérebro que funciona de uma forma diferente. A comunicação dos neurônios no homem, por exemplo, ela se dá mais no movimento de frente para trás, de trás para frente. Aí já difere, então, entre o homem e a mulher. Exato. A mulher, por exemplo, tem uma comunicação, as sinapses se dão mais, obviamente que tanto homem quanto mulher, acontece da mesma forma em vários sentidos, mas predomina uma comunicação mais lateral. Então, os hemisférios femininos comunicam mais. O que isso significa? Por exemplo, o homem tem uma facilidade de uma inteligência motora e espacial maior do que a mulher. Então, você pergunta aí o direcionamento sobre como chegar em tal lugar. Para uma mulher, ela vai demorar. Notório isso. É notório, é notório. E o pessoal pode perceber isso em casa. É lógico que tem mulheres que têm mais facilidade, claro, mas vias de regra, para a gente entender que existem diferenças. E a mulher, por outro lado, tem uma facilidade mais com os detalhes, e também ela é mais intuitiva. Então a mulher de fato é mais intuitiva. Essa comunicação dos hemisférios funciona e traz mais intuição. E também uma questão também que é notória. A mulher tem uma inteligência verbal mais aguçada. Né? Tanto é que o homem tem uma necessidade de falar cerca de 2.000 palavras por dia, a mulher cerca de 8.000 palavras. Então, há diferenças. Quase triplica aí, né? Não, triplica mesmo, né? E é claro que as diferenças biológicas vão aí afetar a forma com que a gente vê o mundo. E quando a gente vê o homem, uma vez ele recebeu isso, né? Um dado ali recebido na constituição dele como ser humano. Só que depois do passar dos anos ali, né, acredito, na primeira infância e tal, ele vai crescendo, essa identidade dele vai sendo influenciada e formada pelo ambiente externo, né? Como é que isso acontece? Sim, porque a forma de nós sermos humanos, está aí também a questão social. Para eu constituir a minha identidade, eu vou crescendo olhando para o meio em que eu vivo. Então, como eu serei eu, e aí está a identidade que é essencial, independente se é homem ou se é mulher, há algo que é muito mais essencial do ser humano, que é o mais importante. A forma com que eu vou manifestar e lidar com as pessoas, eu vou construindo. E aí, obviamente que quanto menor é o ser humano, mais ele depende de uma estrutura saudável para que ele cresça de forma saudável. A gente entra, por exemplo, falando da masculinidade em si. Se você cresce em um ambiente em que ser masculino, ser homem, representa ser um predador, ser alguém que deve se impor pela força, pelo absolutismo, pela imposição das suas ideias, então, na minha cabeça, eu vou criando... Ou eu rompo com essa ideia. Isso é muito comum, por exemplo, com pais que são autoritários, ou o filho rompe com essa ideia porque ele percebe o sofrimento da mãe e ele diz, eu não quero ser como meu pai. E aí ele vai buscar formas de ser diferentes do pai ou opostas ao pai. Ou ele assume esse modelo como verdadeiro para si. E ele vai seguir esse modelo como percebendo, e obviamente são várias questões que influenciam aí. A gente está falando de estudos da psicologia do desenvolvimento que envolvem um monte de estruturas que obviamente não dá para a gente falar em pouco tempo. Esse é o Fala Aí e hoje o papo é papo de hombre. Estou com uma galera muito da hora aqui comigo. Vou deixar que eles se apresentem e eles fazem parte de um projeto
projeto Life 360. Antes de nós entrarmos no Papo de Hombre, eu quero que eles apresentem o projeto que eles fazem parte e a partir disso nós vamos para a nossa conversa. Quem vai começar? Ana, começa aí. Então, exatamente, é isso aí, o projeto Life 360, né? Que nada mais é do que o desejo de três homens evangelizar. O projeto Life 360 tem esse intuito de levar para o povo, levar para os jovens aquilo que é a nossa vivência enquanto missionários, enquanto consagrados da comunidade Canção Nova. Então tem esse objetivo, né, de transmitir vida. Por isso que o nome é Life, que diz de vida. E já que o papo é esse, é um papo de homem, 3 homens que evangelizam. Na Sagrada Escritura existe uma passagem que Davi já está para partir, já está velhinho, chega diante do filho dele, Salomão, que seria o próximo rei, conhecido por sua sabedoria, chega diante de Salomão e fala o seguinte: meu filho, eu estou para partir. E ele vai dando várias instruções. E uma específica ele diz assim: comporta-te como homem. Para vocês, mano, como que é a questão da figura masculina revelada pela Sagrada Escritura? Como que vocês encarnam isso? Já que o negócio é Life 360, já que o negócio é encarnar o Evangelho, encarnar a Palavra de Deus, como homem, brother, a partir de quais trechos da Sagrada Escritura vocês conseguem fazer essa ligação, encarnar e traduzir na vida? Mano, esse trecho dessa palavra de Salomão e Davi, aí eu já vejo algo que é fundamental na masculinidade, né? Da masculinidade que é formada a partir do convívio, a partir de referências, a partir da instrução também daqueles que são os homens que a gente vai convivendo. Então, olhar para esse trecho, olhar para a palavra, é tocar nessa verdade, nessa masculinidade que vai sendo referência. Hoje eu estava rezando e Deus me falava justamente disso. Eu sou muito devoto de São José e tem muito pouco escrito sobre São José. Mas eu fui imaginando, né, se a masculinidade ela é formada a partir do convívio e Jesus, que foi humano, que foi homem também, educado por São José. Então, na vida de Jesus, então, está impresso grandes também características de São José. Ele como pai, ele que cuidou, ele que foi referência para Jesus. Então, eu fico imaginando Jesus quando estava nas bodas de Caná e recebendo ali o pedido de Nossa Senhora. Eu fico imaginando São José ali, orientando ele, educando ele para que ele obedecesse a mãe dele. Sabe, nesse sentido assim, Jesus quando estava carregando a cruz, de ir até o fim, de perseverar. Então, eu fico imaginando São José ensinando Jesus a ser esse homem de atitude, de ir até o fim. Claro, ele era Deus, mas ele foi humano também. Então, em Jesus é possível ver a sombra ali, o reflexo de São José. E ele tinha referência, né? Porque essa passagem que você acabou de citar aí, eu me coloco assim no lugar ali de Salomão. Porque com certeza Davi ensinava muita coisa para ele. Mas eu acho que a partir do momento que ele falou assim, não, tem atitude de homem, então eu acho que aquilo ali foi meio que sendo construído dentro dele. Eu acredito que é importante a gente frisar aquilo que é a diferença, né, de construção para aquilo que você alcança. Porque eu acho que construir é algo que ainda não existe, né? Então eu vou construir algo que não existe ali. Só porque a masculinidade, ela tá ali em cada um de nós, né? No Jonathan quando nasceu, no Fernando, Rodrigo. Nascemos homens. Exatamente, nós nascemos homens. Só que a partir daquilo que é a nossa vivência, a gente vai alcançando, né? Eu vou conquistando. Então o Fernando é homem na sua essência, ali Salomão era homem na sua essência, mas eu acho que a partir daquilo que era uma referência, como o Fagner dizia, Jesus tinha referências, né? Hoje Jesus é a nossa referência, enquanto homem, enquanto aquele que deu a vida e nos amou, enfim. Mas eu acho que você vai viver nesse processo, né? De ir conquistando. Eu sei que eu sou homem, eu sei que existe a virilidade, mas a partir daquilo que eu tenho uma referência com um pai e um filho ali, então a gente vai viver nesse processo de, não, eu vou buscar porque o meu pai ali buscou, né? Porque ele me ensinou, ele falou para mim, não, vai lá e tenha garra, seja corajoso, né? Então eu acho que vai viver nesse processo também dentro da gente. O que eu acho interessante, Jonathan, é como que a palavra de Deus ela se atualiza, né? Essa citação ela aconteceu muito antes de Cristo, mas como ela é atualíssima para os dias de hoje. Como que hoje nós homens precisamos assumir a nossa hombridade de verdade e sermos homens, porque se nós formos aquilo que nós fomos criados para ser de verdade, sem mascarar e sem destruir a nossa essência masculina, nós potencializamos aquilo que nós temos. E tudo ao nosso redor é potencializado, até mesmo a feminilidade da pessoa que está do nosso lado, uma namorada, uma esposa, uma amiga,
né? Até mesmo a nossa masculinidade bem vivida, ela tem esse poder de fecundar mesmo, de fato, a feminilidade do ser feminino que, junto com o masculino, consegue fazer essa completude, né? Porque ali você sabe quem você é, né? Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, que o Fernando olha para ele e fala assim, não, eu sou homem, então eu preciso ter atitude de homem, eu preciso me comportar como homem, como o Rodrigo disse, aquelas pessoas que estão do meu lado, elas vão olhar para mim e às vezes eu não vou ser referência, mas elas vão falar, cara, a atitude daquele menino ali é uma atitude de alguém que eu quero fazer a mesma coisa, né? É a atitude de alguém que tem um conhecimento ou que tem ali um objetivo de vida, né? Não é atitude, como a gente chama assim, né, na nossa linguagem, não é atitude de moleque. A gente consegue trazer características específicas do ser masculino, né? Uma vez a gente já falou aqui sobre essa diferença do masculino e do feminino. A gente consegue pontualizar alguma dessas características? Isso aqui faz parte da constituição da identidade masculina. Sim, partindo do ponto de vista biológico, que estrutura aí o nosso psicológico também, não sendo a essência, mas tem características bem singulares. Então, por exemplo, o homem com esse tipo de pensamento espacial e motor mais apurado, ele tem uma necessidade de explorar o espaço, explorar o mundo. Então, o homem tem mais facilidade de explorar o mundo. Então, diferentemente da mulher, por exemplo, a maioria dos órgãos vitais da mulher são maiores do que do homem. O único órgão vital do homem que é maior é o pulmão. Por quê? Porque o homem tem uma força física maior e ele tem uma necessidade de usar esse fôlego maior que a mulher. Partindo disso, dessas diferenças biológicas, a gente vem para o psicológico. O que é mais relativo ao masculino dentro disso? Essa necessidade de conquista, essa necessidade de não ficar apenas preso a algo pequeno, aos detalhes. O homem aprisionado é um homem que morre, é um homem que vai contra a sua natureza. O homem precisa sentir que ele tem a liberdade de conquistar algo. Mas conquistar o quê? Então, os nossos antepassados exploraram o mundo, né? Os portugueses saíram lá, deixaram as mulheres, os filhos, vamos navegar, vamos descobrir novas terras. E aí, a gente entrando aí para entender a masculinidade hoje, e talvez a gente possa falar aí de uma crise na masculinidade, é que a gente vai percebendo que existem dificuldades hoje de nós encontrarmos um porquê, um para quê nós vivermos a nossa masculinidade de forma saudável. Então, essa luta e a questão também da proteção. Certo. Então, o homem se sente bem quando ele percebe que ele é necessário em um grupo, e principalmente esse grupo é o grupo familiar, ele é necessário para proteger, para dar segurança, ele é necessário para que aquelas pessoas que ele ama se sintam confortáveis e protegidas e seguras perto dele. Olha só, o assunto fica com gosto de quero mais e a gente quer entrar a fundo na questão da crise da masculinidade e sobre a tal da masculinidade tóxica. Você já ouviu falar sobre esse termo? Se ainda não sai daí que a gente vai para um intervalo rápido e a gente volta porque tem muito mais evolução e a gente vai aprofundar nessa temática e explorar, porque com certeza vai contribuir com a gente. Então, não sai daí, o break é rapidinho. E agora se liga nessa super dica de filme que a gente traz para você. Como treinar o seu dragão. A história se dá na ilha de Berk, onde a luta entre dragões e vikings é muito comum, é o modo de vida deles. E o adolescente Soluço, filho, portanto, do líder, destoa um pouco do seu pai e ele precisa fazer uma redescoberta. Com certeza, esse filme vai falar com você de alguma forma, então se liga e curta ele. Tá legal, amigão, é agora. Olha só quem chegou! Sem comentários. E agora de volta aqui na nossa entrevista, você que acompanhou o primeiro bloco sacou que a gente trouxe alguns termos um tanto interessantes. Masculinidade tóxica. E quero começar já com esse termo que está em alta, que tem muita gente, quem sabe pela primeira vez esteja ouvindo. O que significa isso, Ellison? É o resultado, é um sintoma de uma forma de ver a vida tóxica. Então, se nós, aquilo que nós falávamos no primeiro bloco,
nós não percebemos o sentido da vida na sua essência, que é a vivência da masculinidade de uma forma saudável, que tem a ver aí com o amor, que tem a ver aí com a responsabilidade que todos nós temos com a nossa própria vida, saúde, existência, mas também com a vida das pessoas que estão ao nosso redor, principalmente com aquelas que nós amamos. Nós vamos entrar aí num modo de vida que é tóxico, primeiramente, para a própria pessoa. Então, quando nós falamos de masculinidade tóxica, nós estamos falando de que isso é um comportamento, um modo de ser que é tóxico para o próprio homem. E o que é isso? É justamente a pessoa que tem relacionamentos que são abusivos, por exemplo, com outras pessoas. Então, na fuga das próprias fragilidades emocionais, e isso tem muito a ver com o discurso social de que o homem não pode, por exemplo, o homem não pode chorar, homem não pode errar, homem não pode ser frágil, não pode mostrar as suas fragilidades. E aí, então, ele tem que ser o quê? Alguém que está sempre pronto para ter uma relação predadora com os outros, principalmente com o sexo oposto. Então, é esse comportamento de uma sexualidade que não está bem direcionada. Está muito relacionado à sexualidade e à promiscuidade. Então, é um comportamento promíscuo. E o que é a promiscuidade? É quando você não vive a sua sexualidade segundo a sua razão. Então, a sexualidade, ela está ali a serviço da tua busca pelo prazer. O prazer é o mais importante, não o sentido da vida. É uma coisa só mais instintiva? Instintiva, sim. Nessa base de uma sexualidade que parte de um impulso, que é algo mais primitivo, vai para um instinto que é direcionado a alguém, mas que não alcança ali o campo da vontade, o campo da razão, o campo da intenção, da intencionalidade. Então você não está pensando direito. Certo. E aí a gente vai ver aí esse comportamento sexual promíscuo, né? Que não tem compromisso. Homem não chora, sua pelos olhos. É verdade isso, gente? É verdade? Eu sei que essa é uma frase que eu já usei demais. Tipo, diante com alguma dor, alguma coisa, eu chego lá e falo, cara, homem não chora. Só que aí eu percebia que todas as vezes que eu dizia isso, eu falava, homem não chora, eu estava querendo mascarar alguma coisa dentro de mim. E aquele sentimento, aquela vontade de chorar, era canalizado por outra coisa, sei lá. Então, às vezes eu chegava em casa e era grosso, às vezes eu chegava em casa e, sabe, tipo, era o sem noção, a palavra é essa, porque eu chegava, às vezes, até para alguma menina e falava assim, não, homem não chora, homem é forte, não sei o quê. Aí o que você falou, né? Ah, não, soa pelo olho. Não. E eu acredito, e eu comecei a pensar, né? Falei, caraca, Fernando, mas chorar não vai fazer que você seja menos homem ou mais homem. Vou estar demonstrando um sentimento. E às vezes para outra pessoa, o fato de eu estar demonstrando um sentimento para ela vai ser essencial, né? Porque ela vai olhar e vai falar, cara, olha, ele tem sentimento, ele está sentindo uma coisa, seja tristeza, seja alegria. Mas é algo que eu usava demais. O olho também arde quando corta a cebola. Né? Não é só um cisco que cai. É que muitas vezes esse choro está muito ligado acho que à insegurança, até mesmo o fato da doença, né? O homem, eu tenho muita dificuldade em relação a médico, né? Estamos com um enfermeiro aqui, mas nada contra. Ele nem pois vai. Porque o que acontece? É muito difícil ir em médico, né? Hoje eu estou tentando melhorar isso, mas eu fui vendo que essa realidade estava ligada a algo muito mais profundo, que é o quê? Que é aquela coisa da fragilidade. Não, mas eu tenho fragilidade, tipo assim, era como se o fato de eu ir ao médico, estou passivo a ver que eu tenho alguma coisa, né? Descobrir alguma coisa, alguma fragilidade, alguma doença, enfim, tá vulnerável, né? Então é onde vai desconstruindo aquela coisa, não, imbatível, né? O homem de ferro não tem nada, não vai acontecer nada. Então o fato até da doença, para mim, pelo menos, é muito difícil, mas tá enraizado na masculinidade, que tem essa questão de força, de vigor, né, de virilidade. Jesus Cristo, né, que é o grande exemplo de uma figura masculina para nós, né? Ele teve todos os sentimentos na própria carne, né? Sentiu medo, sentiu sozinho, sentiu abandonado, todos os tipos de sentimentos Jesus teve para mostrar que o homem também é suscetível a todo tipo de sentimento. Mas mesmo assim ele assumiu a responsabilidade dele ali e foi até o fim naquela missão que ele tinha. Agora, vamos mudar aqui um pouco.
quero agradecer ao local que nos acolhe, a Casa Nostra. É uma barbearia Casa Nostra. E isso também me remete a uma outra situação, a vaidade. Vaidade, hoje está muito comum os homens se arrumarem, tem que se arrumar mesmo, não dá para andar igual mulambo, né, gente? Vamos se arrumar, vamos se ajudar. Ficar cheirosinho. Ficar cheiroso, pá. Agora, existe um excesso? Como que nós lidamos com a vaidade? Como que vocês lidam com o se arrumar bem, que a gente precisa se arrumar bem, para que também não exceda o limite, né? Porque a vaidade, ela excede esse limite. Sim. Vejo que até essa questão da vaidade, até da postura do homem, é preciso haver, tanto na vestimenta, na postura principalmente, que isso faz parte. Agora aí já começa, quando há um desequilíbrio, né? Aí já é onde entra na vaidade, mas o cuidado é preciso haver, até o crescimento, né? Não, e assim, e a gente barbearia, isso já mostra isso já. E o homem hoje ocupa também posições que talvez antigamente não ocupava. Por exemplo, o meu avô. O meu avô ele passou a vida inteira trabalhando na fazenda. Então ele se arrumava para ir para a missa. Só que o meu trabalho hoje é diferente do trabalho do meu avô. Então, de fato, eu olho, talvez hoje para a sociedade, eu pensei, não, mas eu preciso me comportar diferente. E comportar até no jeito de vestir. Porque eu lembro quando a gente entrou para a comunidade, a gente ouvia uma frase do diácono, né? Que ele dizia assim, a gente é pobre, mas não é mocorongo, coisa assim. Então, o que ele quer dizer? Exatamente, então quer dizer, não quer dizer que eu tô ali, que eu tô me arrumando, ou que eu tô colocando uma roupinha melhor, que eu tô, sei lá, que eu tô sendo muito vaidoso. Não, mas porque diz daquilo que é a nossa vida hoje, né? Daquilo que talvez, como é bom, né, você chegar perto de uma pessoa, a pessoa tá limpinha ali, ela pode estar com a roupa mais simples, mas ela tá limpa ali, tá como apresentável. Apresentável, tá aseadinha. Então, acho que a gente vai mudando, e como o Wagner disse, é um equilíbrio. A gente vai mudando conforme aquilo que... não conforme a sociedade, né? Porque se eu dissesse isso, era como se a gente falasse, o que a sociedade fala, a gente está mudando a sociedade. Mas conforme aquilo que é o Jonathan no seu ambiente de trabalho, na sua casa, com a sua namorada, né? Então, até para outra pessoa. Mas tem um limite. Tem, né? Tem uma linha que se você passar dela, talvez você caia em um precipício e caia em um modelo que a sociedade coloca. Um modelo de cosméticos, um modelo de... Até mesmo um número crescente de lugares que promovem o excesso. Como que vocês fazem? Encarnando o evangelho, encarnando aquilo que é o ensinamento da igreja, para não passar desse limite. Tipo, qual é o crivo que você usa? Entende? Das calças que você usa, da camisa que você veste, do cabelo que você corta, da barba, certo? Então, tipo, tem que seguir, mas como seguir? Qual é o limite? Eu penso que tudo está no equilíbrio, né? Porque assim, uma vez eu me perguntei, né? Eu gosto de usar a barba, né? Eu gosto de usar o cabelo penteado de um jeito, mas até que ponto isso me torna refém disso? Eu acho que, para mim, pelo menos, o ponto de equilíbrio está aí. Eu sou refém disso aqui que eu estou externando? Se isso me torna refém ao ponto de, por exemplo, se eu errei um dia, eu estou fazendo a barba, errei, vou ter que tirar tudo. Eu nunca mais vou sair da minha casa porque até que minha barba cresça de novo, as pessoas não podem me ver sem barba. Eu acho que esse desequilíbrio já é o que a vaidade nos rouba. Ela nos rouba daquilo que nós somos. Eu sou muito mais do que essa barba. Eu sou muito mais do que esse cabelo, né? Então, eu acho que até o ponto que não nos rouba da nossa natureza, eu acho que é super saudável a questão da gente se arrumar, da gente se produzir, cuidar mesmo da nossa estética. Porém, se ela nos rouba, ela passa dessa linha, como você disse, né? De nos prender, eu sou refém dessa estrutura externa que eu estou demonstrando, eu acho que aí já é prejudicial e talvez pode vir até se tornar uma patologia que eu preciso até de cuidados. Forte pai provedor, viril romântico protetor, termos que habitualmente eram usados para definir o ser masculino na nossa sociedade e que de uns anos para cá vem se descolando da imagem do homem moderno. Por longos séculos, a identidade masculina esteve ligada à sua virilidade. A imagem do herói, do guerreiro, do combatente, caçador, conquistador e protetor permearam as diversas culturas e plasmaram a imagem do homem na história. Mas os especialistas afirmam: este modelo está em declínio. O homem moderno trocou a virilidade do guerreiro por aquela mais estética e delicada, quase beirando ao feminino. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, só nos últimos 5 anos cresceu em 93% a frequência de homens em clínicas de estéticas e salões de beleza. Uma pesquisa americana revelou também que os homens estão gastando mais tempo e mais dinheiro com a aparência. Em média, 22 minutos diários na frente do espelho e quase R$2.000 em produtos de cosméticos.
72% deles disseram se sentir mais pressionados pela sociedade em relação à aparência do que há 10 anos atrás. Crise da masculinidade. Fato ou mito? Eu sei que muita coisa você já foi trazendo e desdobrando, mas especificamente falando sobre isso. Pois é interessante porque há várias nuances aí, nuances para a gente entender o que é o ser masculino. Então, para algumas pessoas, quando você fala de crise da masculinidade, as pessoas talvez possam entender assim, tá faltando um homem na sociedade, não é? Nossa, não acho o homem, né? Ou aquele comportamento masculino talvez muito tendencioso ao predador, né? Sim. Então, quer dizer, aquele guerreiro, aquele que vai brigar, que vai guerrear. Entendeu? Não é bem isso. Então, partindo do princípio de que a masculinidade tem a ver com esse papel social, né, muito relacionado à função paterna, da proteção, não só a proteção do pai biológico para com seu filho, para com a sua esposa, mas também essa função paternal em relação ao mundo de assumir a responsabilidade. Então, há uma crise hoje, no Brasil e no mundo, dessa função de proteção, de responsabilidade. Não é uma crise apenas do homem, mas falando especificamente da masculinidade, há uma crise. E a gente vê as consequências dessa crise nessa indulgência em relação à justiça, em relação aos parâmetros de regras para os mais jovens. Então, o crescimento da criminalidade, o crescimento do tráfico de drogas, o crescimento da violência, o crescimento de problemas da própria corrupção. Certo. A gente está vendo. Né? Exato. Evidente. Então, se o masculino é a representação da lei, da autoridade, e nós estamos vivendo justamente o oposto, então, obviamente, que nós estamos tendo uma crise. E também é interessante que há, dentro dessa crise da fuga da responsabilidade, uma vitimização que é entorpecente também. Quando eu digo que a culpa e a responsabilidade dos problemas sociais é de uma outra pessoa. Ou é do governo, é do presidente, é do político, é da escola, é do psicólogo. Só terceiriza a culpa, né? Tipo assim. Exato. Então, há, obviamente, aí, eu acho que esses são alguns dos elementos quando a gente fala da crise da masculinidade. Depois dessa, a gente já pode dormir com esse barulho na cabeça. Ou melhor, não vá dormir não, porque ainda tem mais evolução de Jesus para rolar e você não pode sair daí que o nosso papo continua e está muito bom. Ser pai para mim é uma experiência maravilhosa, muito gratificante, chega até a ser sublime. Você poder transmitir a vida a um outro ser humano é uma associação ao ato de criação de Deus, né? E do ato mais perfeito que Deus fez, que foi a criação do ser humano. As principais experiências que eu pude ter com os meus filhos são da retribuição do carinho e do afeto. Acho que essas são as melhores, né? Quando você ou chama atenção, ou está brincando com eles, e de uma forma espontânea, eles retribuem, né? Agradecendo ou dizendo que ama. Isso, o coração se enche. Eu sou pai de 2 meninas. A minha mais velha tem vai fazer 5 anos agora, e a mais nova tem 10 meses. E é uma experiência fantástica, eu acho que é a coisa mais gostosa desse mundo, é ser pai. E eu amo ser pai de menina. Você se sente ali cuidando de uma princesa, né? Você tem que proteger, você cuida, você brinca, você acorda à noite e você descobre uma força que você tem, uma reserva de bateria, né? Que você não sabia que tinha, porque você está o tempo todo em alerta. Você está olhando o que ela está fazendo, ela brincando, você tem que estar presente. Ser pai para mim é dar a vida. De uma forma que quanto mais eu me dou, mais eu me sinto completo, mais eu me sinto inteiro. E também fazer essa experiência com o amor de Deus Pai, né? Da forma com que Ele me olha e me vê como um filho. E quantas vezes quando meu filho era recém-nascido e a gente estava lá nas noites e tentando fazê-lo dormir,
E eu olhava para ele e pensava nisso, né? Nessa experiência de Deus Pai que me olha e me ama de forma desinteressada. Então, ser pai é isso. É uma entrega total, uma doação total, desinteressada, de uma forma que quanto mais você se gasta, mais feliz você fica. Ser pai para mim é esquecer de mim e pensar neles. Ser pai para mim é ser palhaço, ser pai para mim é ser dançarino, ser pai para mim é ser cantor. Ser pai para mim é tudo aquilo que eu nunca pensaria que um dia eu seria ser. E através dos meus filhos eu consigo ser um bom filho hoje. E eu consigo aprender com eles na realidade do dia a dia, do cotidiano, e dizer que ser pai não tem como explicar, é só você sendo para você perceber o tão grande é ser pai. Ser pai é poder acompanhar a gestação, acompanhar até o nascimento. Dali para frente você tem uma dedicação ímpar para alguém que realmente precisa da sua atenção, do seu carinho. E a emoção é constante, mesmo quando você está distante. Ellison, você é pai, certo? Sim. De quantos filhos? 2 filhos, João Pedro e Lucas. Que bacana. E para você, agora falando da sua experiência pessoal, ser pai é? Uau. Eu acho que é a vida testemunhando ao meu favor, sabe? É a vida dizendo para mim, Ellison, eu confio em você. Essas 2 vidas não são suas, nem da sua esposa, mas eu confio em você que você vai dar conta de ajudar essas 2 vidas a se formarem e se tornarem 2 homens. É uma confiança. É tão profundo isso. Sabe quando alguém chega para você e fala, olha, eu tô investindo aqui na sua conta 10 milhões de dólares e daqui 40 anos, 50 anos, você me diz o que você fez com isso? Sim. É muito mais do que isso. Muito maior, né? É muito maior que isso. Não tem preço. Não tem preço. É difícil explicar, né? Mas falando propriamente dito da paternidade, Ellison, a figura paterna, qual que é a importância dessa figura na vida de um ser? Né? Quando eu digo ser, eu estou usando esse termo porque tanto do rapaz, do menino quanto da menina, né? A figura dele, se é importante, por que ela é importante? São vários aspectos na formação do caráter, do temperamento da pessoa, da personalidade, acreditando que o temperamento já vem de nascença, mas a gente vai desenvolvendo esse temperamento dentro da nossa personalidade, na formação da identidade da pessoa, de quem eu sou, tem muito a ver com a forma com que a criança vai vendo o pai e a mãe ao longo da vida. Então, o pai sendo esse que teoricamente nos deveria trazer mais proteção, é aquele que apresenta o filho para o mundo, não é? Essa imagem, até mesmo do Rei Leão, né? Que está em alta aí novamente, essa imagem do pai que apresenta para o filho para o mundo e o mundo para o filho. Por quê? Porque é vendo essa confiança que o pai tem no filho que o filho se sente capaz de encarar o mundo na sua vida adulta. Então, nesse ciclo da história humana, da natureza humana, em que nós, como pais, vamos sair da cena, eu preciso preparar esses filhos. E esse preparar é isso, é ser a melhor versão de mim mesmo, é ser o meu maior potencial, que eu consiga ser. Por quê? Porque as crianças estão ali no auditório da vida assistindo os pais e analisando tudo que os pais fazem. Então, se as crianças olham para nós e vê em nós que nós não damos conta ou que nós não acreditamos na vida, que nós temos medo do mundo, medo do futuro, estamos frustrados, estamos preferindo a cerveja do que a construção de algo, é óbvio que essa criança, seja ele menino ou menina, esse adolescente, não vai olhar para o mundo com aquela esperança de que, uau, é possível desbravar esse mundo, eu construir coisas novas, eu levar a humanidade para um patamar maior, contribuir com essa evolução, com essa revolução ou essa evolução, não é?
que a humanidade pode fazer. A experiência que com meu pai, na verdade, eu não tive, né? Porque a minha mãe, já com 2 meses de vida que eu tinha, separou do meu pai, então quem realmente me criou foi a minha mãe. Mas eu tive a oportunidade, com 26 anos, de conhecer o meu pai. E graças a Deus eu já estava na Canção Nova. Foi graças à comunidade Canção Nova que eu tive a coragem de dar um passo para conhecê-lo. Então eu fui até ele, né, me encontrei, ele contou a história, como é que foi a separação com a minha mãe, mas o que eu gostaria e eu fiz foi agradecê-lo pela oportunidade que ele me deu de nascer. Porque se não fosse ele, Deus usou dele também para poder estar nesse mundo. Então eu fui ter um coração agradecido e eu fiz isso. A oportunidade que eu tive foi poder abraçá-lo, poder dizer-lhe que eu amo e dizer que muito obrigado, que era o mínimo que eu podia fazer. Então, com relação ao meu pai, eu tive essa experiência. E para mim foi muito rico e eu guardo com muito carinho no meu coração. O que mudou a minha vida depois que eu fui pai foi que eu tive que realmente deixar de fazer algumas coisas que eu gostava e me dedicar inteiramente ao Giovanni. E à mamãe também. E aí para mim foi muito tranquilo, porque como eu não tive a experiência de ter tido um pai na minha vida, então eu quis, e eu estou fazendo isso, de estar presente em tudo que eu posso na vida do Giovanni Bosco. Então para mim é uma alegria, porque não é uma coisa que eu preciso forçar, é de coração, e eu quero dar tudo aquilo que eu não tive. E para mim é a maior alegria de poder estar do lado dele, poder levar ele para a escola, poder levar ele para brincar. E aí tudo que eu tinha de desejo de fazer, às vezes eu deixo em segundo plano para ficar inteiramente com ele. Tem 3 palavras que ela é fundamental. A primeira é me despojar, porque é isso que eu faço. A segunda é dedicação. E na terceira é amor. Então essas 3 palavras que eu vivo diariamente é tudo aquilo que eu preciso ser na vida do Giovanni. Que não é um peso, mas sim é uma entrega. E aí eu tenho esse desejo de poder estar vivendo isso todos os dias. Paternidade. Todos nós, homens, carregamos isso em potência. Aqueles que já são biologicamente exercem de uma forma bem específica, mas embora existam aqueles que não são pais biológicos, ainda assim exercem essa paternidade. Como que vocês lidam com isso? O meu pai, né, como referência, isso já desde criança, né, isso vai sendo formado em nós, onde se dá essa maturidade, onde vai havendo um crescimento da nossa masculinidade, né? Através desse convívio, através das referências. Então eu tenho muito claro, visivelmente, a figura do meu pai, dos meus tios, dos meus avós, aqueles que conviveram comigo, da postura deles. Então há traços em cada um deles, muito específicos, que foram formando a minha personalidade, a minha masculinidade, seja a força do meu pai. Eu me lembro quando a gente trabalhava, quando meu pai trabalhava com som, e eu sempre via ele carregando aquele monte de caixa de som para lá e para cá. Meu pai sempre foi músico, então pequeno eu via isso nele. Então isso gerava em mim o quê? Aquela coisa do aquele cara que pode, que é o forte. Lembro meu pai, quando a gente saía, ele não era muito de usar blusa de frio. Depois que eu fui ver também em mim isso, tipo, e eu também, quando tá frio, aquela coisa da resistência. Luta, então, colocar tipo assim, a blusa. Exatamente. Então isso tudo vai formando ali no núcleo da masculinidade, da virilidade, a presença do pai, essa presença paterna, ali igual com o Simba ali, que o Simba tinha aquela imagem do pai, daquele pai que protege, daquele pai que é corajoso, que não tem medo. Então vai formando em nós, vai aflorando, né? Vai cultivando o que já está em embrião, né? Que nós já nascemos homens, mas o cultivo dessa, igual a semente do jatobá, né? Tá ali a semente.
ela ainda não está a árvore em si, né, com os frutos e tal, mas ali está a potência para ela vir a ser. Então, o cultivo do homem se dá através do cultivo com outros homens, que vão aí, igual naquele processo que antigamente tinha, né, de iniciação, né, onde os homens eles vão ali passando por provas e tal, e através desse cultivo eles vão ali amadurecendo e se tornando grandes homens. E tanto daquilo que é bom, o cultivo, quanto daquilo que não é, né? Sim, porque aí eu posso olhar e ter referências boas ou ter referências ruins e aquilo que está dentro de mim ser despertado para ambas as opções. E aí eu achei interessante, né? Porque o Fagner dizia do pai. E aí talvez a pessoa, né, pode olhar e falar, cara, você teve um pai, beleza. E aí pode ser que, igual eu, a minha história é, o meu pai saiu de casa, eu tinha 1 ano de idade. Então assim, tinha eu de filho, 1 ano, a minha irmã tinha 30 dias. E aí, o que leva um pai a sair de casa e deixar 2 crianças pequenas, né? Porque você vê assim, o que a gente acabou de falar foi o quê? O pai é aquele que protege, aquele que dá a vida e aquele que olha para os filhos e fala assim, nossa, mas eles são minha obrigação. Só que eu vivi na minha história uma realidade de um pai que não pensou dessa forma. E um pai que de fato abandonou mesmo e falou, não, vocês não é minha obrigação. E aí, onde ficavam as minhas referências, né? E aí eu fui crescendo nesse sentido. Ah, não, mas os meus amigos, eles tinham um pai, e aí eu ia para a escola, e aí tinha um amigo meu que dizia assim, nossa, meu pai me levou para tal lugar. E aí eu tinha inveja dos meus amigos, porque eu queria que meu pai me levasse até para fazer coisa errada. Porque tinha amigo meu que o pai levava de fato, assim, até para experimentar aquilo que era sexualidade, aquilo que era de dizer, porque eles pensavam, né, que ser homem era ali não ser mais virgem. Então, só que eu vivia uma outra realidade, porque eu não tinha tido relação sexual, então eu não era homem. Eu não tinha crescido com o pai, então eu não era homem. E porque a gente sabe que hoje na sociedade existem muitas histórias assim, né? E aí eu fui na minha vida falando, não, mas eu preciso dar uma resposta diferente. E aí hoje, olhando para mim, né, eu tenho 2 opções. Ou naquilo que é, porque de fato eu tenho esse desejo dentro de mim de ter uma família, de ter ali algo que eu não tive antes. E aí eu tenho 2 opções. Ou tratar a minha família da mesma forma com que eu recebi o tratamento, ou olhar e falar, não, mas eu sou homem o suficiente de fazer diferente do que o meu pai fez comigo. Eu não tive muita referência de afeto da parte do meu pai. Não tive. Porém, como você citou, meu avô era a referência de afeto para mim. Porém, pelo meu avô, eu fui aprendendo qual era a forma que meu pai conseguia mostrar afeto para mim. E eu fui entendendo também que a referência de afeto dele não era aquilo que ele me mostrava. Então, ele aprendeu a ser afetuoso daquela forma e daquela forma ele demonstrava o afeto dele. E como foi bonito quando eu vivi esse processo de aprender a extrair do meu pai, e isso fica uma dica para todos, né? Como que você vai extrair da pessoa aquela linguagem que é dela, a forma dela de amar, a forma dela de mostrar valores positivos e também entender quando ela não tem valores que te agrega, né? E também falar, isso aqui não serve para mim. Mas mesmo assim, continua vivendo porque é sua família, porque é seu pai, porque há uma pessoa importante dentro da sua história. Mas uma vez que eu não tive essa figura paterna e hoje, né, infelizmente para muitos é uma realidade, né? Não tive essa figura tão presente, ou se ela foi presente, foi uma figura mais tímida. Isso pode acarretar consequências, né, no desenvolvimento, naquilo que você vai ser como pessoa. Né? Já trago, afirmando, porque, né, foi o que você trouxe, que consequências seriam essas que a falta agora traz? Primeiro a gente viu a importância do papel, né, da figura paterna. Agora, existem consequências evidentes que a falta dessa figura masculina, paterna, ela pode fazer na vida do ser e essas consequências depois na vida adulta ficarem evidentes? Você abre uma janela para eu dizer uma outra coisa. O ser pai, eu ser pai, em 100% da minha potencialidade, que é o que eu não consigo, mas é o que eu tento, me ajuda a encontrar o sentido da minha própria existência. Olha que legal. Então, Viktor Frankl, quando ele cria toda a teoria da logoterapia, a terapia do sentido da vida, ele mesmo vai reconhecer isso, que ele começou lá no colégio buscando para ele próprio um sentido para a vida. Ou seja, ser pai não é apenas um compromisso para com o outro, ou ser homem na sua potencialidade, não é apenas um compromisso para com os outros, é primeiramente um compromisso comigo mesmo, porque encontrando sentido para a minha vida e vivendo essa potencialidade, esse investimento da vida que a vida faz em mim da melhor forma possível, eu estou fazendo algo bem bom para mim. Então, respondendo a sua pergunta, mesmo que eu não tenha tido pai, mesmo que eu não tenha tido referências masculinas, que muitas vezes podem ter sido
podem ser um avô, um tio, um padrasto, alguém masculino ao meu redor. Mesmo assim, é possível eu ser um excelente pai. É possível ser um excelente homem, porque eu tenho todas as condições e as características biopsíquicas para isso. É óbvio que talvez vai me custar mais. Vai ter uma exigência própria isso, né? Vai ter uma exigência própria, mas obviamente que eu tenho tudo para fazer isso. O meu pai, o Wallace, ele é uma pessoa simplesmente incrível. Ele é um amor, ele é super carinhoso, super divertido, prestativo, tá sempre disposto a ajudar todo mundo. E eu acho que é isso que eu admiro muito no meu pai. Ele tá sempre disposto a me ajudar, a chegar, vem comigo e que eu vou te ajudar a enfrentar isso aqui, comigo, com meu irmão, com a minha mãe e com todas as pessoas que ele tem a possibilidade de ter contato. Então eu admiro muito isso nele. E pai, Deus te abençoe muito, muito, muito e te dê muitos anos de vida para você continuar aqui aturando seus filhos lindos. E eu te amo demais. Deus te abençoe, pai. Meu pai é o Ivanir Bertolanza e eu admiro o senhor, pai, porque o senhor é trabalhador, o senhor é fiel, o senhor é companheiro, o senhor é meu amigo, preocupado comigo, né? Faz de tudo para que eu me sinta bem, presente na minha vida, mesmo diante da distância, da saudade. Que o Senhor seja de fato santo, fiel, temente a Deus, e esse é o meu desejo para o Senhor neste dia. Te amo. Meu pai é um grande guerreiro, eu o admiro muito, porque ele sempre luta para dar o que é melhor para o outro. E eu desejo a você, pai, que você seja cheio de Deus e cheio da felicidade que só Deus pode dar. Shalom. Meu pai é o Diácono Emmanuel, que também é meu fundador, meu herói. Ele que me ensinou tudo, me colocou no caminho que me leva hoje a buscar Deus, a buscar esse amor. E eu desejo a ele que ele continue sendo fiel como ele foi todos esses anos, que me ensina, que pastoreia, que eu vi construir todo esse lugar aqui, que é a nossa casa, a casa da comunidade, e que tem ensinado a tantos. Pai, eu te amo muito e desejo que cada vez mais o Senhor trilhe um caminho de santidade como tem trilhado. Beijão, te amo. O meu pai se chama Adilson Sabará. Bem, o que eu mais admiro nele é que ele sempre se deu por mim e pela minha mãe. Então eu admiro muito a capacidade dele de vencer os próprios pecados, as próprias limitações humanas e deixar que o seu coração puro, carinhoso e humilde sempre me ensinasse e sempre me ensina a ser mais carinhosa e mais de Deus. Então, pai, por isso eu te agradeço por ser quem é e ajudar a construir quem eu sou. Revolução Jesus! Espero que essa temática tenha te ajudado, tenha clareado você homem e também você mulher para entender um pouco mais sobre o mundo masculino. O fato é de que se nós, cada um, assumir o seu papel no mundo, nós vamos de encontro àquele desígnio amoroso de Deus, porque homem e mulher se complementam. Você, homem, assumindo a sua postura, faça a diferença onde está, porque como nos ensina o Evangelho, o sal, ele dá sabor, o fermento leveda toda a massa. Então, se nós fazermos a diferença onde nós estamos, com certeza o mundo vai ser diferente. Deus abençoe você e a gente segue buscando sempre o céu. Valeu! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.